Bom, companheiros, semana aqui foi marcada além da evolução da crise do governo Bolsonaro, foi marcada pelos acontecimentos do domingo, né? Ou que giraram em torno do domingo, quando fazia aniversário o golpe militar de 64. Né? Acho que a primeira coisa que a gente deve apontar aqui é um balanço dos atos, né, que foram realizados contra o golpe militar, dos quais nós devemos tirar algumas conclusões importantes. O primeiro fato que chamou a atenção nos atos em relação ao golpe militar de 64 foi praticamente a completa ausência de atos dos defensores do golpe militar de 64. Alguém pode achar estranho que a gente esteja destacando esse fato, mas a verdade é que em outras oportunidades a direita compareceu em muito maior número, né? Eu acho que a gente deve atribuir essa falta de mobilização ao fato de que a extrema-direita ela está bastante encurralada pela situação política e, portanto, não só não havia uma grande disposição para sair às ruas, a direita está intimidada, né? Como que os setores dirigentes, né, principalmente os setores da direita tradicional, mas também setores das Forças Armadas e da extrema-direita, acharam mais prudente evitar qualquer tipo de confronto em relação ao golpe de 64. Né? Logicamente que eles têm uma avaliação dessa situação e eles sabem que há um repúdio muito grande ao golpe de 64. Né? Notícias vazaram na imprensa que os próprios militares, que são a favor de comemorar o golpe de 64, logicamente, eles adotaram uma linha, eles procuraram influenciar o governo Bolsonaro no sentido de que a coisa fosse feita da maneira mais discreta possível, que é um sinal da impopularidade dessa política, né, em geral e particularmente nesse momento aqui. Muitos militares, eles se sentiram aí contrariados quando o Bolsonaro publicou esse famoso vídeo dele, né, onde aparece um ator lá falando que o golpe não foi golpe, que a ditadura não foi ditadura, etc. e tal, essas coisas características da direita. O próprio Mourão, quando foi perguntado, falou, olha, isso aí é decisão do Bolsonaro, quer dizer, não fui eu, não foram as Forças Armadas, eles estão evidentemente numa política de se resguardar diante da insatisfação muito explícita com essa questão do golpe militar de 64. Isso daqui serve, eu acho que como um parâmetro, né, para que a gente possa avaliar qual é a verdadeira força política da extrema-direita brasileira e do governo Bolsonaro. Ela é uma força bastante relativa, a gente está vendo isso, né? Há uma série de dados que precisam ser computados para entender o verdadeiro papel da extrema-direita no Brasil. Ela é uma força pequena, né? Ela tem sido mobilizada desde 2014, usando o governo do PT como saco de pancada, vamos dizer assim, no sentido de reagrupar uma base para uma mobilização direitista e uma política liberal, neoliberal também ultradireitista. O que a gente vê, né, depois de todos esses esforços, é que os planos da burguesia de compor, né, uma nova base para o regime político que fosse capaz de promover mudanças no sentido
de um ataque bem radical contra as massas operárias, ele não tem sido bem sucedido, né? O governo Bolsonaro, num primeiro momento, a burguesia conseguiu criar aquele ilusionismo, né? No sentido de que o Bolsonaro foi eleito com milhões de votos e não sei o que lá. A própria esquerda adotou esse ponto de vista, mas a gente verifica que, no final das contas, isso era tudo uma peça de ficção política, não era uma realidade, né? A base social do Bolsonaro ela é bem estreita e os setores que foram agrupados durante a eleição, porque a expectativa da burguesia era que, com a vitória eleitoral, outros setores se agrupassem aí e ampliassem a base do governo. Eles rapidamente se dispersaram. O governo teve, no melhor momento, né, com a fraude, ou seja, a retirada da candidatura do Lula, e com toda a propaganda da burguesia em favor do governo, eles tiveram no seu melhor momento menos de 1/3 do voto, né? O voto, nós sabemos, é uma coisa que é uma indicação efêmera do estado de espírito da população, né? No dia de votar, as pessoas acabam tomando uma decisão sob o calor dos acontecimentos. Por exemplo, se você tiver uma eleição e no dia da eleição publicarem um grande escândalo contra o candidato X, ele vai perder voto. Mas um mês depois se descobre que aquele escândalo era um escândalo fabricado e a situação muda totalmente. Ou as pessoas percebem que o candidato que foi alvo daquela notícia escandalosa, ele na verdade defende um interesse popular e o outro que foi eleito é um inimigo do povo. Então, quer dizer, o voto é um registro muito momentâneo de uma opinião. Isso a esquerda brasileira já deveria ter compreendido isso há muito tempo, mas não entende. Eles acham assim, se a pessoa teve o voto, é porque o povo realmente apoia essa pessoa. Isso não é verdade, né? Isso é mais verdade no caso de candidatos populares do que os candidatos da burguesia. Os candidatos da burguesia dependem muito da manipulação que é feita num dado momento.